Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo Congresso Nacional de Micologia, Microbiologia e Parasitologia Online. Hoje nós teremos nesse período a palestra, que tem o título de Potencial Biotecnológico dos Fungos Endofíticos do Nordeste Brasileiro. Eu me chamo professor Jorge Souza, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Ceará, e sou mestre e doutor em fitopatologia, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, quando vocês se depararem com esse título de fungos endofíticos, aqueles que porventura não tiveram uma disciplina específica para estudar esse grupo, pode ficar se indagando primeiro quem são, E eu gosto de primeiro partir de algumas indagações para que a gente possa fazer um aprofundamento. E é bastante interessante a gente olhar inicialmente para uma imagem como essa e ficarmos nos questionando, Aonde está, olhando essa imagem, a presença desses indivíduos, a presença de fungos. Quando a gente fala de fungos, principalmente na minha área de formação, e alguns que se formam dentro das ciências agrárias, a gente estuda muito os patogênicos, Então, os patogênicos, a gente tem aquela a expressão, sintomatológica, visual, demonstrando que ocorre aquela presença desse patógeno. Mas quando nós olhamos para uma planta, como a gente visualiza nessa imagem, fica o questionamento: há presença? Ele está presente? E justamente é sobre esse grupo de indivíduos que nós iremos tratar nessa palestra, entender um pouquinho de como eles são, posteriormente quais são, e como eles estão sendo identificados aqui na região nordeste do Brasil e quais são os seus potenciais de ponto de vista biotecnológico. Creio que a principal dúvida de todos sejam o que são fungos endofíticos, Então, nada melhor do que a gente pegar uma ampla discussão, mas a gente pode, como a gente não tem muito tempo, a gente vai resumir inicialmente em alguns conceitos básicos, Então, a gente tem esse conceito de 1991, tem um certo tempinho, mas ele demonstra o quê? São micro-organismos não patogênicos, então eles não vão ocasionar doença, e é muito bom você prestar atenção, principalmente nos gêneros que vão ser identificados, porque aquelas pessoas que já estudaram os fungos fitopatogênicos vai se deparar com alguns gêneros importantes dentro dos fungos fitopatogênicos, mas que também podem estar dentro dos fungos endofíticos. Então, são micro-organismos não patogênicos que vivem dentro do tecido vegetais, saudáveis, sem causar dano aparente. E a gente tem que também distinguir, dentro das terminologias que é utilizado nos estudos, que endofítico é uma coisa, epifítico é outra. O epifítico, que eu até coloquei aí para a gente poder já consolidar esse termo, são aqueles fungos que estão apenas na superfície das plantas. Isso vai ter um foco maior quando a gente for ver como é que a gente faz o isolamento desses fungos endofíticos, justamente por conta de que, já que a gente não quer apenas aquilo que é superficial, a gente vai fazer uma desinfestação primeiro desse nosso material estudado. Nós temos agora algumas características gerais, Essas características que qualificam e que dão os principais norteadores dentro dos fungos endofíticos. O primeiro fungo endofítico ele foi identificado em 1904, então a gente já tem um certo período desde a sua identificação. E durante essa palestra a gente vai ver o que é que avançou e o que é que não avançou relacionado a esse grupo de fungos. A gente tem aí a espécie que foi identificada no Lolium temulento. E desde a década de 80 a gente vem intensificando, vem tendo novas pesquisas. Outra característica principal também é relacionada à sua transmissão. Esses fungos eles podem tanto ter uma penetração ativa, por meio de alguma estrutura da planta, ou por meio de semente. E eles têm uma capacidade, e esse é um dos focos que nós teremos dentro dessa perspectiva da sua utilização,
na biotecnologia é a sua capacidade de produzir metabólitos secundários, e alguns desses metabólitos são similares àqueles que são produzidos pelas plantas. Bom, quando nós, nos aprofundamos a entender ainda mais um pouco sobre esses indivíduos dentro dos fungos endofíticos, nós temos que entender primeiro como ocorre a sua interação do endofítico com a planta. Ele ainda, você viu, 1904, e hoje nós estamos em 2024. Desde esse longo período, a gente não tem a compreensão total de como ocorrem essas interações, mas a gente já entende que elas podem ser de maneiras simbióticas, quando a gente vê aquela produção de metabólitos primários ou secundários, as neutras e as antagônicas. Essas antagônicas, principalmente, quando a gente vai ter as pesquisas voltadas ao controle de fitopatógeno. Então, quando você quer controlar uma doença, a gente pode pegar essa perspectiva de um endofítico que tenha esse tipo de interação. Aqui nós temos apenas os tipos de infecção que ocorrem durante essas interações fúngicas, tanto a perspectiva intra como intercelular nas plantas e aquele que também mescla esses dois tipos de infecções. E dentro dos fungos endofíticos e as suas hospedeiras, já há relatos de diversos tipos de plantas hospedeiras. Nós temos desde plantas medicinais até plantas de importâncias agronômicas, como aquelas de cultivos de cereais, coloquei aí Oryza sativa, como também a gente tem espécies arbóreas. Então, a gente não está tratando de um grupo de fungos de um nicho específico. Eles são muito amplos, e a gente vai poder entender, será que eles estão presentes aqui no Nordeste? Quais serão as plantas que eles estão desenvolvendo essa associação, desenvolvendo ela como sua hospedeira? Bom, o que é que nós sabemos aproximadamente do que já foi levantado para uma perspectiva maior, global? Numa pesquisa de 2004, foi feito um levantamento de ter um entendimento da presença dos endofíticos das plantas superiores. E foi levantado que para cada planta que já tinha sido identificada, você tinha um ou mais de um fungo endofítico já relacionado ou já identificado. Então, por meio dessa pesquisa, a gente já pode partir do pressuposto de que cada espécie vegetal de planta superior possivelmente é uma hospedeira de um ou mais fungos endofíticos. E qual é o grande foco dos fungos endofíticos? São fonte potencial e principalmente ainda não explorado de novos produtos naturais, principalmente visando essa atividade biológica. A gente comentou a sua relação tanto com a planta, como também como a gente pode ver o seu emprego com o controle de doenças. Esse levantamento aqui foi do Bezerra e colaboradores, 2019, que foi um levantamento quantitativo de ver quais eram os casos relatados de fungos endofíticos aqui no Brasil. E o que foi levantado? Que nesse levantamento a gente observa aqueles casos de fungos que são tradicionalmente relatados como fungos fitopatogênicos, os casos de maior ocorrência de aporte, coletótico, fusário. E é interessante que Maia, colaboradores em 2015, ele fez uma perspectiva que aproximadamente a gente teria 6.000 espécies de fungos aqui no nosso país, para serem identificados. E essa perspectiva ele não levou em consideração a presença e a ocorrência dos fungos endofíticos. Então, se a gente tiver agora um panorama maior de entendimento de que ocorre a presença de fungos de naturezas fitopatogênicas, dessa perspectiva de 6.000, quantos nós não teremos ainda dentro dos fungos endofíticos? Por que ele é tão importante? Por meio dessas biomoléculas de importância econômica. E a gente vai depois poder comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas nós temos alguns fungos que produzem compostos antimicrobianos, quer seja para bactérias, quer seja para fungos. A gente vai ter algum deles que produzem alguma substância promotora de crescimento de plantas e diversos tipos de enzima, mas principalmente a gente colocou aí que dos últimos anos tem sido muito pesquisado e analisado a L-asparaginase,
principalmente por essa característica de inibir as células de proteína nas células cancerosas. Então, a gente tem a aplicação farmacêutica, né, dessa substância produzida pelos fungos endofíticos. Aqui a gente tem um resumo de Cortella e colaboradores dessas principais aplicações desses metabólicos. A gente tem produção de cosméticos, produção de medicamento, alimento, a indústria têxtil, na própria agricultura, como também a gente tem alguns que podem ser o tratamento de efluentes, de esgoto. Então ele é muito amplo quando a gente pensa essas interações dos fungos endofíticos e das suas plantas hospedeiras e como o uso, né, o emprego desses metabólitos produzidos pelos fungos. Bom, nós queremos, né, dar um enfoque maior na nossa região Nordeste. Então, aqui é só algumas características gerais. Nós temos a sua dimensão, né, constituída por esses 9 estados, possui mais de 1 milhão, né, e 554 mil quilômetros quadrados. Ele representa 18% do território nacional, é rico, né, em biodiversidade, em uma condição ambiental única, e a gente já vai chamar o foco para um bioma único que nós temos nessa região. Também temos algumas culturas agrícolas, né, de importância e relevância para a nossa região, que esses fungos podem estar associados ou então podem estar sendo utilizados para potencializar essas culturas agrícolas, quer seja algodão, cana, cereais. A gente também tem aquela região, somente ali na divisa da Bahia, com Pernambuco, fruticultura muito irrigada naquela região para exportação, a parte de leguminosas também, nos 9 estados da região Nordeste. E o que é que nós temos assim, né, de diferente nessa região e que vai ser um enfoque que nós vamos procurar dar dos fungos endofíticos? A gente tem, né, a nossa caatinga, né, que alguns utiliza a terminologia da Mata Branca do Brasil, né? Aqui a gente colocou as principais informações dentro desse bioma, mas eu quero trazer mais o enfoque que a gente tem da parte da flora, mais de 4.963 espécies de planta, né, presentes nessa área. E olha aí, 30% estão ameaçadas de extinção. Então, nós precisamos estudar quais são os fungos que estão presentes associados com essas 4.963 plantas presentes no nosso bioma Caatinga. E você pode se indagar, né? Dentro da nossa perspectiva, né, dentro da região Nordeste, com o nosso bioma único, como é que está, né? A que pé está as pesquisas de fungo endofítico dentro dessa nossa região? Nós temos uma publicação de um levantamento, né, das principais pesquisas e prospecção de fungos endofíticos no Brasil, e ele separou por bioma nessa visualização dessa figura. É interessante porque nós podemos visualizar o quê? O Nordeste ele ocupa, né, depois do Cerrado, lugar de relevância dos fungos endofíticos que estão sendo estudados aqui no nosso país. E por quê, né? Que outra característica, além de ser um bioma único, as nossas plantas têm para que os pesquisadores estejam estudando mais a nossa região da Caatinga do que, olha, o bioma da Amazônia? Só 3%, né? O que será? A gente vai explicar aqui um pouco do que tem sido feito ao longo dos anos e a gente espera, né, não só manter esse número, mas também esperar que a gente possa ter mais pesquisa dentro desse bioma por conta das nossas características específicas e o nosso potencial na pesquisa com fungos endofíticos. Eu quis trazer uma cronologia para que nós pudéssemos entender que, por mais que o levantamento, né, que a gente viu, que começou lá em 1904, mas aqui a nível Nordeste, quando foi que ele começou as primeiras pesquisas relacionadas aos estudos de fungos endofíticos? É uma pesquisa recente, nós não temos dados muito antigos, porque o foco sempre dos estudiosos, principalmente da parte de associação com planta, era com os fungos fitopatogênicos. Os fungos endofíticos eles não eram tratados com a sua relevância e a sua importância. A primeira pesquisa começou em 2012, então é uma pesquisa até recente, né? A gente começou lá com Bezerra e colaboradores, com Opuntia fincus indica, e posteriormente a gente teve outras hospedeiras que foram sendo estudadas, e principalmente hospedeiras locais e endêmicas dessa região.
eu quis trazer, né, peguei lá do mais antigo, de 2012, a gente teve depois um trabalho de 2015, posteriormente trabalho também em 2016, 2017, 2018, com diversas hospedeiras, e 2020 foi assim, um dos últimos que eu estava na minha pesquisa para colocar no nosso trabalho. A gente já está começando a fazer a associação e descoberta de espécies novas, né, que não foram relatadas. Mas é só a gente lembrar daquela perspectiva do Maia. Ele disse, olha, possivelmente nós temos 6.000 espécies de fungos, né, no Brasil. Ele não levou em consideração os fungos endofíticos. Então, esses fungos endofíticos, nós não temos nem noção da sua quantidade. Mas, por meio de outros trabalhos que a gente relatou que tem pelo menos um ou mais de um fungo endofítico presente em uma planta superior, de acordo com a flora que é presente no bioma caatinga, a gente tem muitas novas espécies ou espécies que já foram relatadas em outros locais do planeta que estão ocorrendo aqui também no nosso bioma caatinga. E quais são, né, dentro dessa perspectiva de diversidade e isolamento no nosso bioma caatinga, as espécies que estão sendo estudadas ou que já, né, vem ganhando um destaque na nossa região? Eu quis trazer duas espécies novas que foram feita a sua descrição aqui na nossa região. A gente tem o diaposte caatingaense, né, o próprio nome já é um vislumbre, né, de onde é que foi identificado, e o Toxocladosporium cacti, né, o próprio cacti aí já associa também que são de cactáceas aqui presentes na Caatinga. E principalmente esses trabalhos têm sido feitos, né, se você for ver esse grupo de colaboradores do Bezerra e de outros pesquisadores, são pesquisadores, né, ou da Universidade Federal de Pernambuco, e também a gente tem da Universidade Federal de Goiás, na busca da identificação dessas novas espécies que estão presentes no nosso bioma caatinga. Como então, né, a partir do momento que eu já sei da sua presença e dentro desse tópico de diversidade e isolamento, como eu consigo acessar esses micro-organismos? Nós vamos ter dois métodos, né? O principal método, meio mais básico, né, e que a maioria dos laboratórios conseguem realizar, é aquele processo de isolamento, que a gente vai fazer uma desinfestação superficial para a gente tirar justamente aqueles epífitos, né? A gente não quer aquilo que é superficial, fragmenta, incuba, espera fazer aquele crescimento micelial e vai isolando, né? E vai obtendo culturas puras de gêneros distintos que posteriormente você vai identificar. É interessante esse tipo de isolamento porque a gente já consegue fazer aqueles testes de produção de metabólitos direto. Então você já pode pegar se ele é antagônico com algum fitopatogênico. Por meio de testes in vitro a gente já consegue ter essa obtenção. Nós também temos outro método, né, que ele é mais avançado, que segue aquele mesmo princípio do anterior, de fazer essa desinfestação, mas posteriormente a gente vai fazer a maceração, né, para que a gente possa fazer a fragmentação desse tecido e extrair, por meio de um protocolo específico, o DNA e depois a gente fazer o sequenciamento. Então a gente pode fazer tanto de alguns fragmentos, como podemos também ter estudos de metagenômica, identificar a presença de todos os indivíduos que estão ali presentes naquele material e, posteriormente, fazer a sua análise de diversidade. É um método que necessita de profissionais qualificados, além de um laboratório específico, né, já que a gente está falando que teremos um laboratório para realizar esse procedimento de extração, depois de sequenciamento, depois de ter, né, um bioinformata para fazer essas análises de dados, mas dentro da área dos estudos com fungos, isso já é uma rotina, né? A gente não está falando nada de novo, a gente só está procurando identificar o máximo possível. Porque, lembre-se, né, a gente está vendo ali o tecido e visualmente você não vai ver nada aparente que indique a presença de um fungo. Então é muito mais fácil você conseguir identificar mais indivíduos quando você faz esse método 2. E dentro do nosso potencial biotecnológico, o que é que nós já temos, né, dentro do nosso bioma caatinga? Então eu trouxe esse primeiro trabalho de Bezerra, de 2012, tratando justamente com aquela primeira planta, né, que a gente comentou lá dos trabalhos, o Opuntia fincus indica, que esse trabalho dele, basicamente, ele queria descrever a riqueza de fungos endofíticos presente
nessa planta e detectar a sua capacidade de produzir algumas enzimas hidrolíticas extracelular. Aqui nós temos os resultados desse trabalho do Bezerra e colaboradores de 2012. Eles conseguiram identificar 44 espécies de fungos endofígicos. E você sempre parte dessa premissa. Eu identifico, né? Primeiro eu procuro saber, às vezes eu não consigo nem fazer essa identificação, mas eu consigo saber que é um isolado. E eu vejo o seu potencial por meio de essas enzimas, né? No caso, eles testaram, nessa tabela 2, a gente consegue visualizar a pectinase, celulase, xilase e a protease, aqueles que conseguiam expressar ou não. Os mais frequentes, né, foram essas duas espécies de cladospório. Então, por mais que visual, não vejo nada, estou ali olhando meu material, está tudo bem. Olha o tanto de indivíduo que é identificado e que eles têm essas expressões dessas proteínas que são tão, dessas enzimas, perdão, que são tão importantes. Outro trabalho de 2015, esse aqui já foi também do Bezerra e colaboradores, foi com a baunilha foficata, né? Popularmente ela é conhecida como a pata de vaca, é uma planta também que ocorre muito aqui na nossa região. E olha o que a gente tem aqui de diferente. Dentro dessa perspectiva, ele tem o objetivo de investigar a microbiota endofídica, rastrear fungos endofídicos, né? E depois como a gente pode fazer a sua capacidade de produzir essas enzimas hidrolíticas extracelular. Na baunilha foficata, eles identificaram 95 espécies de fungos endofídicos. Aqui a gente tem a identificação daqueles que foram mais comuns, né? Do gênero, vou citar cremônio, aspergilo, giribela, mirotécio, tricoderma. Então, não são fungos tão distantes da realidade das pessoas que trabalham com fungos fitopatogênicos. E aqui é a sua propriedade de produção, né, dessas enzimas, a celulase, a protease, a xilase e a lipase. Posteriormente, eles observaram qual era a sua capacidade, né? Pegaram 11 isolados para a atividade antimicrobiana. Então, ele escolheu alguns, né, indivíduos, essa identificação de 0,2, 0,7, você consegue visualizar aí na legenda, né, algumas bactérias importantes, até a E. coli aí, que esses fungos endofíticos conseguiram apresentar essa atividade antimicrobiana. Então, além dessas enzimas, também eles avançaram com a baunilha foficata, com a presença dessa atividade nesse experimento. Outra planta importante aqui na nossa região, né, pesquisada no bioma Caatinga, né, as anona, espécies dentro desse gênero, né, anona, foi um trabalho de Silva, né, de 2006, que ele queria o quê? Isolar fungos endofíticos de folha, caule, raízes de anona, e de espécies, né, de anona, e detectar a produção de alguma enzima extracelular, amilase, celulase, lipase e protease. E avaliar o comportamento, né, além dessas enzimas, qual seria, né, o diferencial para a promoção do crescimento de mudas de pinha. Então, aqui a gente tem, né, que nesse trabalho, tanto dessas duas espécies, porque eles olharam a anona esquamosa e a anona moricata, né, popularmente a graviola e a pinha, os nomes populares, e de uma foi 110 fungos da anona escamosa, 90 da anona moricata, e basicamente elas tiveram, né, dentro da atividade enzimática, para lipoplítica e proteolítica. Em relação ao crescimento, a gente tem aí essa figura 1, esse aumento, né, dessa biomassa, quando a gente utilizou esses isolados que foram obtidos dentro desse trabalho, e observou que houve, né, um aumento, um incremento da biomassa. Então, agindo também dentro dessa ultravisão, além de produção de atividade enzimática, também eles podem estar atuando como como promotores de crescimento de plantas. Dentro também do bioma Caatinga, a gente tem alguns trabalhos que tratam, né, popularmente conhecido como mandacaru, seria o jamacaru. É um trabalho de Santos e colaboradores de 2015. Ele fez esse primeiro relato dessa associação de um fungo endofídico com
o cereja macaru, com o diferencial deles foi porque eles olharam, né, pesquisaram para identificar qual era aqueles isolados que produziam essa enzima, que a gente comentou anteriormente, a L-asparaginase. A gente tem outra planta importante também dentro do bioma caatinga, né, a sua presença, a Myrocrodium urudelva, que foi um trabalho de Pádua e colaboradores de 2019, e o objetivo deles era investigar a diversidade de fungos, né, endofíticos que estavam nessa planta medicinal, que eles estavam olhando 2 biomas. O foco que a gente vai olhar é no bioma caatinga. E posteriormente também investigar sua capacidade de produzir essa enzima L-asparaginase. Então aqui nós temos os resultados desses trabalhos, eles obtiveram 35 isolados do bioma caatinga, já que a gente não queria os do brejo de altitude, então a gente só vai olhar dentro dessa tabela 2 aqueles que estão dentro do ecossistema com a letra C. E os principais, né, isolados foram justamente dentro de 2 espécies de aporte. Aí a gente tem o URM 7793, o 7779, o 7792 e também a presença do Thaloromyces, que eles só identificaram a nível de gênero, né, o isolado deles 7785, que foram os que melhores produziram a L-asparaginase. Também dentro do bioma caatinga, a gente tem outra planta importante, né, a Atiladecia catimbauense, que foi feito por Silva e colaboradores em 2018, né, esse trabalho, e eles queriam o quê? Só identificar a espécie endofítica desses 2 gêneros, Penicillium e Thaloromyces, isolados dessa planta para verificar a sua capacidade de produção dessa enzima L-asparaginase. O que é que eles obtiveram? Né? 52 isolados, né, misturado entre os gêneros Thaloromyces e o Penicillium, e observaram que o que ele conseguiu, né, ter a melhor produção foi justamente esse Thaloromyces, né, parece que eles conseguiram identificar com precisão, né? Por isso eles colocaram no CF, parecido com essa espécie, né? A Thaloromyces cessidicola, o isolado URM 7826. E dentro dessa perspectiva, né, nós também temos que entender o que é que nós temos no mercado, né? O que é que já desde 1904 está chegando aos produtores ou então aos consumidores. Será que nós estamos utilizando algum produto que foi feito ou está sendo utilizado, algo relacionado a esses fungos endofíticos? Então é interessante a gente ver que o objetivo é que essa pesquisa ela avance, a gente isole, ou quer seja uma enzima, quer seja essa atividade antimicrobiana ou de crescimento, mas que isso chegue, essa pesquisa não fique apenas na academia. Ou ela vá para o campo, ou ela venha, né, para os consumidores. O que é que a gente observa? Que no Brasil a gente tem muito pouco, né, disso chegando na ponta. Né? Então, muitas dessas pesquisas que foram comentadas anteriormente, elas ficaram só a nível de pesquisa. A gente não conseguiu avançar para que a gente tivesse um bioproduto. E quando nós fazemos um levantamento bem básico de quais são, né, dentro dos principais institutos que você faz depósitos de patente, nós temos já diversos, né, institutos que têm feito essa identificação, que são de países, né, bem distantes do nosso. Então a gente está aqui no Nordeste, a gente está aqui nesse bioma único. Por que a gente não está levando isso para um bioproduto? Por que a gente não está caminhando, né? E é interessante esse trabalho que foi realizado nesse levantamento de 2016, que eu trouxe essa tabela, que quando a gente pesquisa nesses 3 institutos, tanto a gente pode identificar no Instituto Europeu, ou no Internacional, ou no nosso Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, aqui a nível Brasil, que o mais interessante, né, que o Brasil só tem 5 registros. Então a gente falou de diversos trabalhos, desde 2012, e eu fiz o foco
no bioma Caatinga e na região Nordeste. Mas a gente tem outros trabalhos, como vocês já visualizaram, região do Cerrado, da Amazônia, mas a gente pega o nosso país, né, de dimensão continental e só ter 5 registros é muito pouco. A gente precisa avançar. Porque a gente vê que em outros depósitos internacionais a gente tem um número muito maior. Né? Quando a gente faz essa pesquisa apenas pela terminologia de fungos endofíticos em inglês, a gente vê a identificação de mais de 350 depósitos já feitos no mundo. Quando a gente vai para esses depósitos internacionais, a gente tem nenhum do Brasil. Então a China ela lidera, né, esse registro com 99 registros, seguido pelo Japão, quando a gente pega apenas a agência europeia. E quando a gente pega já a nível mundial, a China também lidera essas patentes. A gente tem mais de 94 patentes sendo relacionadas pelo país, né, da chinês. Depois a gente tem novamente o Japão e os Estados Unidos. Então o Brasil, que tem essa grande diversidade, nós não temos. Nós precisamos caminhar e precisamos fazer estudos demonstrando essa importância e a relevância com isso chegar no produto final. Não adianta a gente só ficar na pesquisa se isso não avançar para aquelas pessoas que necessitam dessa solução. Principalmente aquelas pesquisas que a gente comentou anteriormente, que são para estudos de células cancerígenas, né, que eu não preciso nem comentar da sua importância. Então, dentro desse tema, né, de desafio e perspectiva, quando nós pensamos nos fungos endofíticos do Nordeste, o que é que nós temos ainda como desafio, o que é que nós temos ainda a ser superado para que esses trabalhos eles possam avançar aqui na nossa região? Primeiro, nós temos, né, uma variabilidade genética altíssima. Muitos desses fungos, anteriormente, foram identificados apenas por características morfológicas. A gente sabe que as características morfológicas acabam ou fazendo uma identificação errônea, você pode identificar todo mundo como uma mesma espécie, ou você pode estar identificando como até um gênero diferente, a depender de como você fez essa sua caracterização. Então, se a nível morfológico a gente tem essa dificuldade, avalie a nível genético. Né? Quando a gente faz a identificação de um fungo fitopatogênico, diversos genes para que você possa fazer essa sua filogenia correta. E como é que vai ser feito, né, esses estudos, esse avanço para esses fungos endofíticos também, para que a gente possa separar, a gente possa entender quem são e como são. Então, a gente tem esse desafio, como também a gente tem uma biodiversidade desconhecida. A gente não sabe quem está ali presente. A gente tem a ponta do iceberg. Temos noção que temos muito. Mas que tamanho é esse muito? Outro desafio a ser superado é o acesso a essas áreas remotas e falta de recursos. Né? Algumas áreas do bioma Caatinga têm essa dificuldade de acesso. Algumas regiões aí, principalmente do semiárido, você não consegue ter um acesso com tanta facilidade. A gente sabe que a maioria dessas pesquisas são feitas por universidades ou institutos federais ou órgãos de pesquisas governamentais. E não temos esses recursos todos para fazer esse tipo de pesquisa, porque por mais que eles sejam tão relevantes e importantes, mas ele vai ser quando ele chega num produto. E para os trabalhos que tratam com fungos endofíticos é mais fácil, porque eu identifico e já vou controlar ele. Agora eu tenho que identificar o endofítico e eu ainda tenho que entender, né, qual é a importância dele. Então, um estudo maior, demanda mais tempo. A gente também tem a necessidade de otimização de processos de cultivo, porque cada gênero, às vezes a nível de espécie, precisa de um protocolo específico de cultivo desses indivíduos. Também a gente precisa de uma regulamentação, né, de uma bioprospecção e propriedade intelectual. A gente precisa já nos precaver, nos proteger, de que posteriormente a gente não tenha uma invasão de pesquisadores, né, estrangeiros pesquisando as nossas riquezas naturais e não nos protegendo para que esses produtos fiquem aqui na nossa nação. E essa tópico anterior que eu tinha comentado relacionado à variabilidade genética, também a gente tem esses desafios taxonômicos, né? Então é difícil, não é fácil você fazer a taxonomia de fungos, muito menos de fungos endofíticos. Por meio desses desafios e perspectiva, nós podemos ter alguns questionamentos, né? Os questionamentos que eu quero que nós possamos compartilhar, nós possamos pensar, né? O que é que já perdemos sem nem ao menos conhecer? Se a gente viu que 30% dessa flora desse bioma está correndo perigo,
não é só essas plantas que estão sendo perdidas. Os fungos endofíticos que estão associados a ela também. E a gente tem que ter uma visão maior. Não é só o fungo que está ali presente, não. A gente tem outros tipos de micro-organismos endofíticos também ali presentes. Estão sendo perdidos. Como o bioma caatinga tem sido impactado? Né? Quais os potenciais de uso pela humanidade? A gente pode pensar desde o pessoal da saúde, a tecnologia, que foram já desperdiçados, ou estão sendo desperdiçados, porque a gente não tem esses dados. O que ainda será perdido e como nós podemos minimizar as perdas futuras. Né? Creio que esses têm que ser os principais questionamentos que nós devemos e possamos fazer a partir dos dados que foram apresentados hoje. Nós podemos concluir, então, que o Nordeste brasileiro, com a sua rica biodiversidade, ele apresenta um enorme, grandioso potencial para a descoberta e aplicação desses fungos endofíticos em diversas áreas. A pesquisa contínua e o investimento em biotecnologia são fundamentais para que a gente possa fazer a exploração plenamente desses recursos naturais e principalmente transformar em algum benefício que chegue na ponta, que chegue na sociedade, que não fique apenas nas academias, que o que seja pesquisado, identificado, chegue principalmente na nossa sociedade quando a gente pensa de onde está sendo extraído, ali da região Nordeste. E não simplesmente a gente pesquisa, identifica, vem um pesquisador de fora, tem tal propriedade, vou levar para o meu país, vou fazer minha pesquisa e vou obter esse produto, vou patentear e vou vender caro. Então a gente também tem que entender que nós precisamos de pesquisa contínua e de investimento em biotecnologia. Bom, eu agradeço pela atenção de todos. Creio que foi um momento bom da gente tirar algumas dúvidas e ter esse entendimento relacionado a essa temática tão importante. Aqueles que querem se aprofundar, têm a necessidade de saber um pouquinho mais, eu estou deixando aqui meus contatos. Então, tanto tem meu e-mail como de redes sociais para você poder chegar até mim, a gente poder discutir um pouco mais. E eu agradeço novamente pela organização, pelo convite do nosso segundo Congresso Nacional de Ecologia, Microbiologia e Parasitologia Online. Muito obrigado pela atenção de todos e até breve.